Mais um episódio do Encapsulados. Eu sou a Dani Germano. Eu sou o Ti Ferreira. E eu tô aqui com a minha vitamina B12 em gotas, que ajuda na absorção. Eu vou até tomar agora. Ó, é de frutas vermelhas. Vai ser bom mesmo. Vou ver se a cara da Dani vai fazer. É docinho. É de frutas vermelhas. Gente, e é isso. Sempre que eu faço exame de sangue, dá que minha vitamina B12 tá muito baixa. O que é muito triste, né? Porque a vitamina B12 é muito importante pra gente. E é isso. Vale a pena você fazer seu exame de sangue pra ver se tá tudo bem com as suas vitaminas. E agora, se você estiver precisando suplementar, tem vitamina B12 da Umix em gotas. E se você ficar interessada nisso tudo, em conhecer os novos produtos e vitaminas em gotas, é só apontar o QR Code. Apontar a sua câmera pro QR Code que tá aparecendo aqui em algum lugar da tela, que você ainda consegue adquirir todos esses produtos com desconto, porque Encapsulados também te proporciona isso. É isso, e consulte seu médico. Consulte seu médico, é muito importante também. Não sai tomando todas as vitaminas do mundo. Pô, de maluco. Pois é importante. E hoje a gente vai falar de uma coisa muito importante também, que eu sou viciada em fisioterapia, né? E aí, a gente vai falar com um fisioterapeuta que já tratou nada mais, nada menos que Zico, Romário, Renato Gaúcho, vários jogadores de futebol. Foi pioneiro em acompanhar time também, né? Conta um pouco pra gente. Prazer, obrigada por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente conversando hoje. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui no Encapsulados. Eu já acompanho o trabalho de vocês, sempre muito bacana. E uma boa tarde. Boa noite, bom dia a todos que vão assistir. É isso. Né? A vocês e ao Ti, a Dani. Essa questão do acompanhamento é bem interessante, porque aconteceu em 94. A fisioterapia esportiva ela é muito recente, né, no Brasil. Embora aqui no Rio de Janeiro, que floresceu tudo isso já na década de 80 final, início da de 90, e a gente conseguiu, aos pouquinhos, demonstrar o valor que tinha a fisioterapia e a fisioterapia esportiva para o atleta de alto rendimento, que hoje se estende para atleta recreativo, enfim. Mas o fisioterapeuta, nessa época, ele atendia e raramente ele acompanhava o clube nas viagens, né? Então, quando eu cheguei no Flamengo em 93... e coincidentemente eu fui o primeiro fisioterapeuta a integrar o departamento de futebol do Flamengo em 93. Caramba! Levado pelo Dr. Ronco, eu e o Paulo Figueiredo, fisiologista, que o Dr. Ronco queria que esse tratamento fosse preventivo, fosse curativo e também tivéssemos a condição de entregar esse atleta em plenas condições para preparação física. Então, ele entendia que ter a fisioterapia presente e a fisiologia ajudaria nesse processo para otimizar a recuperação e dar qualidade. E eu cheguei no Flamengo em março de 93, porém, só do meio para o final do ano de 94 é que o fisioterapeuta passou a acompanhar a delegação. Eu entendi todo o processo, fez parte do processo de demonstração do valor, né? E, coincidentemente, foi numa necessidade mediante a uma lesão de um atleta nosso no Flamengo. Na época era o Sávio. Ele fez uma lesão... Ele tomava muita pancada, né? Ele era muito habilidoso. Ele era muito franzino, né? Muito franzino. E é muito rápido, muito habilidoso. E o tornozelo dele acabava sofrendo bastante. E num determinado jogo... se eu não me engano, foi contra o Grêmio. A gente empatou em 2-2 numa quarta-feira. Fomos eliminados da Copa do Brasil. E tínhamos um jogo no sábado contra o Corinthians no Pacaembu. E o Sávio sai com o tornozelo inchado demais. E houve um mutirão médico, massagista, fisioterapeuta, todo mundo na intenção de fazer o melhor possível para que ele pudesse jogar o jogo de sábado, embora tivéssemos só 3 dias. E aí, na quinta-feira pela manhã, o diretor vem conversar comigo e ele perguntou para mim, na época era o Isaías Tinoco, e ele veio perguntar para mim o que eu achava se eu fosse à viagem, né, a comissão técnica queria saber se existia uma chance de otimizar esse trabalho. E aí conversamos e eu falei que sim, obviamente, a fisioterapia intensiva ela ajuda muito.
Mas eu confesso a vocês que eu não tinha a certeza absoluta que eu teria hoje de dar uma resposta dessa. Mas assim, Né? porra, vai dar certo? Vai, pô. Claro. Deixa eu ir junto, pô. A gente precisava mostrar o valor, né? E eu Lógico. tinha intimamente aquela certeza de quem quer mostrar o serviço. Óbvio. Mas absolutamente a certeza real, né? De fato ele conseguiria, eu não sei. Mas ele conseguiu. A gente viajou, a delegação viajou e eu acompanhei a delegação. E fizemos tratamento intensivo, esse mutirão todo que eu falei. Ele entra em campo. A gente até perdeu o jogo de 1-0. Porém, ele jogou o jogo todo e a partir daí, inclusive, saíram matérias sobre isso, de que ele passaria a fazer um trabalho preventivo. Então, foi uma situação que ocorreu que marcou muito, pelo menos a minha carreira, porque o fisioterapeuta passou a viajar todos os jogos a partir desse momento. E o trabalho preventivo foi citado pela primeira vez, pelo menos naquele momento que eu estava no clube, e eu queria muito que isso viesse à tona, né? E com uma situação, nós ganhamos dois pontos de atuação. Maneiro. Mas vem cá, não tinha fisioterapeutas nos outros clubes? O Flamengo foi o primeiro, assim? Olha, eu não vou te Ou saber... poucos clubes tinham, né? Pô, deveria poucos clubes ter, né? Eu acredito que alguns outros clubes no Brasil já tivessem algum fisioterapeuta. Aham. Mas no Flamengo eu posso te afirmar que não. Eu fui o primeiro a Cara, integrar. isso é muito legal e é muito recente, tinha. né, cara? Então, eu fico bem Recente. chocada. Não, isso é com muito isso. recente. É muito 93, pô. 93 é muito perto da onde. São 30 de agora. anos só. É, muito perto, cara. Pra ver que. Nossa, e isso potencializou demais na recuperação do. Na verdade, o Ronco foi. Falou assim: Ronco, não quero mais ter trabalho. O Ronco foi esperto. O Ronco falou assim: pô, não quero mais ter trabalho, vou botar esses caras pra trabalhar aqui, que eles vão cuidar da galera, ninguém vai se machucar e tá tudo certo. Mas, cara, super inteligente o Ronco pensar assim. Ele teve uma visão muito adiante. Lógico, muito Ele olhou além. muito além, Isso. entendeu? Cara, e é muito legal isso, porque a gente vivenciou e está vivenciando uma evolução de uma profissão, cara. Porque 93 é muito... Pô, o Brasil foi tetra em 94, pô. Agora eu vi tudo, eu lembro de tudo, pô. Sabe? Tinha 11 anos, eu acho, 12. Então, assim... Pô, mas é muito legal você saber que você é uma referência, né? Eu acho que o Ronco Como é que é isso pra você? Hoje, assim? Então, eu confesso a você que eu sou muito simples, então eu não me vejo assim. As pessoas comentam, né, falam de toda a trajetória, mas eu não vejo assim. Quando eu comecei a dar aula em faculdade, eu tive um aprendizado muito grande com um professor que tinha sido meu professor na faculdade e que ele já tinha mais de 30 anos de magistério. E a gente conversando, tomando um cafezinho para entrar para dar aula. Numa das primeiras aulas que eu ia dar, início de semestre, ele comenta, eu perguntei para ele se ele não estava muito tenso por ser uma nova turma, né? Aí ele falou, sempre fico tenso quando é uma nova turma, porque a gente não sabe como a gente vai lidar e se a gente vai ser bem recebido, a receptividade. Eu falei, poxa, mas mesmo com tanto tempo de magistério, você ainda não conseguiu equilibrar isso? Ele falou para mim, Fábio, não consegui, não quero conseguir. Porque é isso que me faz entrar em sala zero todo momento que eu entro em sala. Quando Ou perdeu seja, o frio na barriga, né? Exatamente. Já era, perde o amor, né? Perde tesão do negócio, Exatamente. Então eu mantenho isso, talvez como, não sei se como uma defesa ou não, mas eu mantenho isso e isso tem dado certo. Então eu não quero... Time que tá ganhando, a gente não mexe. Cara, a Dani citou vários nomes que, cara, assim, a galera nova, jovem, talvez não vai associar ao jogo em si, né? Eles estarem jogando, tipo, Romário, Zico, Renato Gaúcho. Eu vi todo mundo jogando. O Zico eu vi o finalzinho, né? Que, pô, a época que ele foi pro Kashima e tal, não sei o quê. Mas... Romário eu lembro muito da Copa, que depois que ele veio pro Flamengo. Renato Gaúcho, eu lembro o gol de barriga que ele fez contra o Flamengo. Então, tipo, a gente lembra de algumas coisas assim. Cara, como é que foi, na época, você cuidar desses caras que... Esses caras são craques, né? Eram os craques da época, assim. Vou falar assim, porra, cara, cuida do Romário, cara. Sabe? Ídolos, né? Ídolos de uma geração, assim. Tipo, e saber que isso tá na tua mão de fazer o cara performar bem. Sabe? Como é que é isso? Foi encarar isso pra você naquele momento? Foi realmente assim, naquele primeiro momento, eu chego no Flamengo, eu encontro, tinha o Gilmar Rinaldi, tinha o Júnior, último ano do Júnior, peguei o último ano do Júnior como jogador e o primeiro como treinador.
né? Tinha o Renato Gaúcho, já na equipe de Jalminha, Marcelinho Carioca. Só craque, Paulo mano. Nunes. Só cara bom. Só cara bom. Então, assim, tinha bastante gente. Ainda peguei Valdeir, Caso Alberto Dias, Marco Antônio Boiadeiro, que jogava também muito bem. E muitos outros jogadores que faziam muita diferença. E logo depois o Sávio subiu, né? Também acrescentou ao time no ano seguinte. Realmente, você chegar num clube e encontrar todos esses jogadores de altíssimo nível, e sendo o primeiro, você olhar para o lado assim, pô, como é que eu vou fazer? Esse estranhismo deles, né? Esse estranhismo. E confiar em você, e né? levar a fisioterapia, né? Exato. Conheci, por exemplo, o Wilson Gotardo. Nesse momento, ele estava jogando em Portugal e veio ao Brasil operar também. E a gente fez a recuperação dele. Depois ele voltou e a gente fazia via telefone, que não tinha WhatsApp nem vídeo. E ele se recuperou e ficou bem. Um jogadoraço, campeão. Então, essas pessoas todas, eu olhava e, cara, eu preciso ter um controle emocional para ser muito profissional. Porque... Tipo, é lidar com pessoas... São pessoas. Exatamente. Como pessoas. Exatamente. Lidar com eles como pessoas. Comuns, né? E isso, o que eu usei? Eu usei o meu juramento na faculdade. Que eu vou tratar toda a dor de todo mundo de forma igual. Foi desse jeito. Isso me fez... Cara, você está aqui para ser fisioterapeuta e para fazer o teu melhor como fisioterapeuta, independente de quem seja. Embora dentro de mim eu via, caramba, eu tô do lado do fulano, você tá do outro lado. Quero ir Romário, cara. Hoje a gente vê uma coisa até um pouco diferente, né? Pelas redes sociais, tá muito fácil a pessoa divulgar, olhar, mostrar, tô aqui com fulano. Antigamente eu tinha esse acesso todo das pessoas, de ver a vida real do jogador. As pessoas viam o cara ou na televisão ou no Maracanã indo, ou nos jogos indo e vendo. E o interessante de longe, né? é que, como era só eu de fisioterapeuta, muitos jogadores da divisão de base, sobretudo os juniores, acabavam vindo também tratar. Nossa, sobrecarregado até demais, o pessoal né, do basquete eu cuidava, porque estavam fazendo playoff na ocasião contra o Vasco. E aí precisava tratar, entendeu? Então, era o Miguel Ângelo da Luz, até o treinador. E aí tínhamos alguns jogadores, Pezinho, Almir, uma opção de Trabalhava bem, né? Pra caramba, né? Pra caramba. Ralei pra caramba. É isso, mas a questão foi essa. Eu acho que o que eu tentei fazer ali foi isso, mostrar abrir caminho, né? E isso você sabe que isso ali na frente fez uma diferença muito grande na hora de escolhas da sequência de vida minha quando eu fui para outros lugares. Fez a diferença o meu comportamento. Fez. Isso fez que eu soube disso. Vai vir a história. Que fez que fez diferença. Fábio, sabe uma coisa que me veio de curiosidade, assim, quando você fala lá de 1993, de fisioterapia preventiva, tem algum tratamento que você usa desde 1993 e que até hoje é super eficaz? Excelente pergunta. Sim. Alguns. Quais? Conta pra gente. Por exemplo, tudo hoje que a gente chama de recovery, que é a parte de recuperação, hoje ela é glamourizada e deve ser assim até para poder chamar bastante atenção do atleta de alto rendimento e atleta também recreativo, né? Mas muitas dessas coisas a gente já fazia lá atrás, só que a gente não tinha era tecnologia. Então toda essa parte miofacial, drenagem, recomendar um bom sono, a boa alimentação pela nutricionista, que fazia sempre esse papel e a gente reforçava. Porque hoje, se a gente for analisar, para responder a sua pergunta, algumas técnicas miofaciais de alongamento, claro que a gente aprimora. Sim. Até pelo conhecimento, porque logo depois, coisa de 2, 3 anos, eu me especializei em biomecânica e cinesiologia, que é a área do exercício, do movimento. É a física aplicada ao movimento e a fisiologia. Então a gente, obviamente, que adapta muita coisa e consegue melhores resultados do que se conseguia anteriormente. Mas eu tenho, inclusive, fotografias de aparelhagem que eu usava para recuperar, por exemplo, uma ruptura de tendão do calcâneo, que era o tendão de Aquiles. A gente recuperou um atleta no Flamengo de ruptura de tendão de Aquiles. E o equipamento que eu usava de propriocepção, que eu trabalho de equilíbrio, coordenação, né, que hoje o pessoal chama de transição, que na verdade era um trabalho de propriocepção, ou seja, recuperação funcional.
Sim. readaptação aos movimentos que ele executa no jogo. E você olha assim, você fala, pô, cara, como é que você conseguia recuperar com isso? E nos prazos menores. Era o quê? Dá um exemplo de uma coisa que tu acha que O giroplano, que era uma plataforma redonda. que tem tipo aquele negócio que hoje em dia muita suporte. gente usa ainda. Usa, mas quase hoje usa mais o Bozu, Eu tenho um Bozu em casa. o disco proprioceptivo. Caraca. Mas o giroplano tinha 2 pinos, que aí você fazia trabalho anterior e posterior, lateral, Aham. e um pino que era multidirecional, que você usava no final. Entendeu? E recuperava mais rápido do que Mais esse rápido, recupera hoje. Mais rápido, porque a gente usava muito o conceito da mecânica. Porque talvez vocês estudavam o movimento dele A de gente jogo. não tinha muito recurso tecnológico. Mas, por exemplo, um zagueiro. Você recuperar um zagueiro é diferente de você recuperar um atacante. Sim. Totalmente diferente. Porque E esse as atleta valências era são lateral diferentes. esquerdo. As valências são diferentes, né? As Sim. valências do jogo. Olha, bem colocado. Na hora da recuperação, isso entra em conta. Quem você está recuperando? Não só a posição, mas também a composição corporal dele. Por isso tem que ter uma integração grande com a fisiologia, com a E por isso que tem que ser educação individualizado também, né? Porque o que Totalmente. funciona para um pode não funcionar para Pode outro. não funcionar para outro. Aham. E aí dentro, só para concluir o recovery, o sono, a alimentação e o mental. Isso é topo da pirâmide do recovery. Você pode fazer a melhor bota, você pode fazer a melhor massagem, a melhor banheira gelada, a melhor banheira quente, miofacial, instrumental ou manual. Se não comer bem ou descansar... Se você não descansar, não tiver o sono regulado, alimentação regulada e ter o mental, ou seja, aquele jogo passou, eu preciso me readaptar. Por isso que a equipe de trabalho tem que ser multidisciplinar. Eu tenho que ter o psicólogo, tem que ter o nutricionista, tem que ter E era que educação talvez física, tem o que fisioterapeuta, talvez naquela época era o que faltava, né? Mas Mas psicólogo eu acho também não que tinha, né? Psicólogo deve não. ter vindo depois ainda, né? Psicólogo não tinha. Psicólogo, alguns clubes já tinham, outros não, mas eu posso garantir que no Flamengo, nessa ocasião de 93, a fisioterapia, a fisiologia foram integradas em 93. Caraca, mano, e com muito atraso, né? E o Paulo Figueiredo é um cara Muito incrível, atraso. a gente trabalhou junto muito tempo, ele da UFRJ, ele fez os exames todos isocinéticos da seleção de 2002, foi campeão, trabalhou com vôlei de praia, um fisiologista de mão cheia, um pioneiro aqui no Rio de Janeiro. Teve algum caso mais assim, mais difícil pra você recuperar? Um caso que tu falou assim, cara, esse tá me dando trabalho. Meu. Nessa ocasião, 93, 94, porque depois eu saio do Flamengo e vou para um outro episódio da minha vida. Mas nesse momento, o que mais me desafiou foi esse caso do Sávio, porque nem eu mesmo sabia que em 3 dias... Que foi o primeiro, na verdade, o primeiro pra viagem, né? Pra viagem, essa coisa, que aí foi desafiador. E o outro foi o caso do Josicler, que era o lateral esquerdo que rompeu o tendão de Aquiles. Caraca. Tendão do calcânio. Imagina. E aí, Tu perde o movimento do pé, cara. E aí a tecnologia que a gente tinha era... A gente fazia Mas exercício. ele fez cirurgia e... Fez cirurgia, reconstruiu, tudo que você faz hoje. E depois o movimento, Depois o né? movimento. Caraca, E quando faz uma cirurgia dessa, fica 3 semanas com o pé para baixo, em flexão plantar, depois 3 semanas posição neutra, Que pra isso? depois ganhar. É mesmo? E naquela época a gente já mobilizava ele para poder, quando ele tivesse que mudar a posição do pé, não tivesse nenhum problema, e quando ele tivesse liberado da imobilização, ele está completamente em condições. Nossa. Então, assim, é bem legal. O meu tá doendo tanto. Seu pé. Eu sinto muita dor no meu também. Nossa Então, senhora. depois você pega o contato, passa lá no consultório que a gente vê. Aí, ó. Aí, Cara, ó. que a gente ganha as coisas que boa. E o que veio depois do Flamengo? Foi a ida pro Japão? Já não, né? Uhum. Ai, eu quero que você conte Ai, muito cara, do Japão. não, que na é- moral, antes de ele contar pro Japão, eu tenho que falar que eu sou apaixonado pelo Zico. Apaixonado pela figura do Zico e o que o Zico fez pelo Flamengo. Eu sou flamenguista, óbvio. Mas, cara, porque meu pai me contava tanta história do Zico, cara. Que, tipo assim, cara, e a gente vê ele parece ser um cara, assim, super honesto, super de boa, super legal. Ele é super acessível. Super, sabe, eu queria muito dar um abraço no Zico um dia. Eu já dei, Eu tenho que- você acredita? Uma Ah, vez caralho, eu qual fui é, Dani? acompanhar o Gui num trabalho que era pra fotografar o Zico. Eu fiz assistência do Gui. E aí a gente chegou lá meio assim, meu Deus, é o Zico que a gente vai fotografar. E aí parecia que a gente tava, sei lá, fotografando meu avô. Porque ele foi muito querido. E eu fiquei tipo,
Ai, gente, que, tipo, dá até um alívio, Que pessoa né? boa, né? Que pessoa legal. Que bom que todo mundo gosta dele, porque vale a pena gostar Maneiro. dele. Mas o Zico, ele tinha parado já de jogar futebol nessa época, já? Em 93? Já? Ou não? Não lembro. Então, o que aconteceu foi o seguinte. Em 94, foi o último ano do Zico no Kashima jogando. Jogando. Caraca, Jogando. eu não lembrava disso. Jogando. Se não me engano, ele tava com 41 anos na época. Caraca, mano. Foi longe ele, hein? É, um Pra grande. época, né? E pra lesão que ele teve no joelho, Do joelho. precoce, Aham. o que aconteceu foi o seguinte. Nessa época de outubro, mais ou menos, ele vem pro Brasil fazer uma cirurgia de artroscopia. Fazer uma correção no menisco. Sim. E fez a cirurgia. Depois os médicos do Flamengo, na época o Dr. Runco, o Dr. Giuseppe Taranto, que era o chefe do departamento na época, falaram para ele, vem para cá, faz a fisioterapia aqui. A gente tem agora um menino aí que está trabalhando com a gente, como fisioterapeuta, a gente fica perto de você, né? Aí ele foi. Coincidentemente, o menino Nossa, era você. era eu. Cara, Deus é bom o tempo Rapaz. todo, né? Eu tenho um vídeo que ele gravou pra mim contando essa história e que ele até cita dessa forma. Aí um menino que tava cheio de sonhos, tal, não sei o quê, e me remeteu quando ele fala desse jeito Ai, cara, carinhoso, isso é muito me legal. remeteu exatamente à época quando ele foi chamado, pô, fica aqui com a gente, né? Que tem um menino aí com a gente agora, trabalhando. Eu tinha 26 anos. Caraca, não, aí tudo bem, cara. Aí tu vai. Não, sem desmerecer todos os outros jogadores que você cuidou. Jamais. Mas, cara, ele falou assim: ó, olha só. Tem o cara que tá vindo aí? É o Zico. Tu vai cuidar dele. O que tu pensa na hora? Você tá Não louco. tem como. Não tem como tu falar assim: ah, não, é uma pessoa normal. Não, é o Zico, Você cara. tá louco. Vamos lá, né? Não pode fazer, gaguejar, né? não pode Vamos gaguejar. fazer. Não, e é sensacional isso, porque eu começava, acabava o treinamento e eu ficava lá, cuidava dele. Cuidava em 2 turnos. Ele ia 2 turnos. Impressionante. E eu conto essa história porque eu acho que essa história é bem interessante, porque teve um dia que a gente fez um trabalho de manhã e íamos fazer um trabalho à tarde. E começa a chover à tarde. Né? E eu trabalho na piscina que a gente ia fazer, era na piscina social, que é aberta. Que aberta. E tem, Na Gávea. Na Gávea. Na Gávea. E que tinha um barzinho. Sim, tem até Como- hoje, tem tem até até hoje, hoje? tem até hoje. Tinha uma marquise muito Isso, curta. tem Não dava até nem pra hoje você isso. ficar escondido Até ali. hoje é assim, É assim até hoje é assim. Até Então hoje é assim. pronto. Aí o que acontece? Eu todo sem graça, imagina. Vê se eu não tive uma certa razão. Eu olho o Zico, 41 anos de idade. Você com seus 20 e pouco, você com seus 20 e 20 e pouco. poucos anos, entendeu? Que isso conta. Isso conta. Isso conta. Era um menino Isso pra conta, fisioterapia. Isso conta. Aí, ele, 41 anos, já jogou tudo. Já fez tudo na vida e tá fazendo uma cirurgia para voltar a jogar os últimos jogos e se aposentar. Eu vou chegar para ele e vou falar assim, pô, Zico, vamos pra piscina, conforme a gente combinou, ficar na chuva, coisa desse tipo. Corria um risco, dependendo de quem fosse, dele falar, Fábio, pô, chovendo, vamos fazer aqui dentro. Não, eu cheguei para ele e falei, vou falar. Ó, Zico, seguinte, a gente hoje estava programado para vir à tarde para a piscina, só que começou a chover e tal. Aí ele olhou para mim assim, já com a cara de riso, esperando eu contar, conta. Aí eu falei, e aí ele não deixou nem eu concluir, que eu ia sugerir para a gente fazer lá dentro, indoor. Aí ele, você é de açúcar? Pega lá as toalhas, vamos para lá. Vou me molhar mesmo, né? Cara, tava a humildade. Cara, isso é humildade, olha isso, mané. cara. Isso é Olha humildade, isso. isso é humildade, bro. Entendeu? Já tive situações com jogadores Não. e que falaram que não queria ir. Entendeu? Acabaram indo, mas no início Sim. resistiram. Isso faz me porque estava apaixonar mais ainda chovendo. por ele. Entendeu? E aí ele falou, tá de açúcar, pega lá a toalha, vamos. E nesse dia, a gente conversou entre um exercício e outro. A gente se escorava assim na marquise Eu não acredito pequena. que você ainda ficou embaixo da marquise. Não. A gente fez o exercício na água sem problema. Só que entre um exercício e outro, quando a chuva pegava mais, a gente ficava ali encostado, esperando o tempo de descanso Tá. para concluir o outro exercício. Entendi. E aí a gente conversava. E nessa conversa ele foi me contando o primeiro ano dele no Japão, tal. No dia seguinte, 2 dias depois, ele me trouxe uma fita VHS
com o primeiro ano dele no Japão, é autografado Zico. Que eu tenho até hoje. Caralho. No meu Instagram eu tenho isso postado, inclusive. Maneiro. E aí, em 20 dias, mais ou menos, ele estava pronto. Com 41 anos, em 1994, de uma artroscopia, ele estava pronto pra Tu deu voltar. uma vida ali, né? Tu deu uma Pô, vida. total. Caraca, agora eu vou... Depois eu tive Valeu que a ficar, pena aquela chuva. Depois eu tive que ficar 3 semanas só repousando pela energia toda que eu joguei ali para dar certo. E aí, eu fiquei sabendo, através de outros colegas, que ele tinha gostado do trabalho e que estava pensando em me levar. Nossa, gente. Nossa, Ele aí é tu Do pira. Japão. Aí tu pira, né? Que tá Ele me... falou, "Caralho, E aí? E aí? E aí que eu já fiquei, cara, mas... Mas não, mas ele queria te levar pra cuidar dele lá. Não, Pra cuidar do time? para levar fisioterapia pro Japão. Caraca. E o Zico era o rei do Japão, né, mano? É. Tudo que o Zico falou assim, ó, vai dar certo. É. Pum. Eu fui o primeiro lá no Kashima, pô. Eu montei a mesma coisa que eu fiz no Flamengo, eu fiz no Que Kashima. irado. O primeiro clube japonês a ter um fisio... Da primeira divisão. até- Mano, isso é muito louco. Não, isso pra mim é... Caralho. Tá doido. Tá, mas vamos contar dos desafios que foi isso. Porque essa equipe era só de japoneses? Não, tínhamos brasileiros. Tá. Os brasileiros eram o Mazinho, atacante que jogou Bragantino e Flamengo. É. Leonardo, Ó, o Leonardo, Léo, lateral. E foi comigo no mesmo ano o Jorginho, que hoje é treinador, lateral também. Pô, cara, o Jorginho, eu tenho uma... Eu não conheço o Jorginho, assim, coisa de olhar, de ver perto. Mas eu tenho uma história muito parecida com o Jorginho, sabia? É. Porque o Jorginho, ele foi criado e nascido onde eu fui criado e nascido. Aham. Que é no Bloco 19, em Guadalupe. O Jorginho, os pais dele moravam no apartamento que era do lado do meu. Mas assim, a loja de viveu em épocas diferentes. Sim. Óbvio. E eu sei toda a história dele, como ele perdeu o irmão dele. Eles iam montar um campo e o irmão dele foi atropelado quando tava levando a baliza do campo. E tal, na Avenida Brasil e tal. Não sei o quê. Então, assim, o Jorginho é outro cara que eu também gostaria de conhecer um dia, sei lá. Gente Mas, muito boa. É, ele tem Muito cara de ser bom. gente boa mesmo. Eu tive muita sorte, né? Porque eu fui conhecendo pessoas muito interessantes. Aí depois o Moser ficou um tempo lá também. Sim. Aí quando o Léo E foi só pro... craque também, né? Só Só craque. Estou falando craque. de nome, só craque. Só craque. Galera que entende futebol, Eu você vai sou saber que é só felizardo. craque. Aí quando o Léo foi pro Paris Saint-Germain, o Rodrigo Mendes vai pro Kashima. Que era do Flamengo. Que eu já tinha trabalhado com o Rodrigo Trabalhou Mendes. no Ai, Flamengo. maravilhoso. Entendeu? E a gente foi campeão, o primeiro título do Kashima, eu participei também. Cara, que Fui legal. campeão em 96. Não, Que eu- mas- Em 95 eu vou pro Japão, né? Você ficou muito tempo no Japão, então. Fiquei 2 anos no Japão. Tá. E tu aprendeu No a falar? Kashima. Legal? Arigato. Igual a dona Armênia, né? Faz alguma coisa, já tá melhor Mas do que... saía, mas saía. Igual a dona Armênia. Aí Não, mas como depois é que eu foi pra volto... cuidar dos jogadores japoneses? É meio... Porque assim, tinha brasileiro, provavelmente deveria ter tradutores. Tinha, né? tinha Com intérprete certeza, lá. tinha intérprete e tudo mais. Mas assim, cara, deve ser assim, pro jogador japonês... Ah, não, assim, apesar que os caras estão falando assim, ó, o Zico tá fazendo, eu vou fazer também, então eu vou de boa. É, eu acho mas que tu devia acha que eles rolar mais disciplinados? O Zico, Talvez. o Zico conseguiu estabelecer uma coisa muito bacana, que é essa coisa de união, de família. A brasileirar o negócio, né? Uma coisa muito bacana. Então, eles se esforçavam muito para falar português. Muitos deles falavam português. Que legal isso! De alguma forma. Nossa. E eu me esforcei o máximo possível Pra entender eles para também. entender, conversava com o intérprete, comprei um negócio para Nossa, tem esse fazer difícil na o caceta. alfabeto lá do Mamemi Momu, Babebi Bobu, entendeu? E aí aprendi a ler katakana. Se botar um katakana, eu consigo ler, que é aquela linguagem, aquela Que letrinha. é escrito assim, né? Não, ele escreve da direita para esquerda. Ai, Mas cara, são as muito letras confuso. mais retinhas e menores. Aham, tá. Né? Depois tem o hiragana, que é Porque mais tem uma arredondado, e o infinidade, kanji, né? que é a casinha que não dá pra ler. Ah, Então tá. não consigo ler. Ah, tem três Mas o jeitos de escrever katakana... japonês? Tem vários jeitos. Muitos jeitos, Você né? sabe que a Dani já foi pro Japão já, né? Tem muitas palavras, assim, diferentes. É isso. É porque cada tem um muito estrangeirismo, Aham. entendeu? A dificuldade maior lá era o seguinte, era você você ia comprar um determinado produto que era, por exemplo, um papel sanitário folha dupla. Aí tava lá double, mas não era double, era daburu. E o daburu tava escrito em katakana. Então você lia daburu deve ser double, que deve ser o duplo. Entendeu? Essa era. no chute, Essa- vamos essa- chutar, né? E aí foi, comprava, certo. chegava lá, era dupla. Ah, deu certo, dá deu certo, deu Você certo. sente falta de alguma coisa do Japão? A disciplina. E o respeito.
Disciplina e Horário, respeito. né? Eu acho que respeita horário, tudo, né? Não, se você... O Shinkansen, que é o trem-bala, é 14 horas e 7 minutos. Ele vai sair dali. 14 horas e 7 minutos. Se Ele você tá não lá. tiver, você perde. Se você chegar a 14 e 8, você não entra. Não é porque não quer entrar, ele não tá mais lá. Não tá mais lá. Cara, Vai embora. ai, que maneiro. Isso é legal, né, cara? Isso é a cultura deles, né? Ai, gente, Então, eu isso amei. tudo, essa disciplina, o respeito, assim, claro que... E segurança, né, também. Super, né? Lá você anda de madrugada. Essas máquinas de pegar refrigerante. Qualquer lugar. Qualquer lugar, escuro, claro, você pode ir pegar. Sabe o que eu sinto falta do Japão? Comer enguia. Você gosta. Ai, nossa. Um guia? Putz, gente, melhor coisa que eu já comi na minha vida, eu juro. Meu Pior Jesus. que vende aqui, só que é muito caro. Ai, Dani, guia. É muito bom. Porra, Eu comi assim também, meio... Acho que não vai dar certo. Aí quando eu comi, eu falei, meu Deus, eu vou comer isso até o resto da viagem, porque eu só botei isso aqui. Tanto hot pra tu comer, tu vai comer guia. Não, não tem, não Tô tem. zoando. Eu sei que não tem, mas... O hot é do Brasil. Gente, Eu tô mas eu zoando. amei. E eu acho que é isso, assim, eles também estão sempre dispostos a ajudar, eu acho. Sim. E isso que você falou, da galera tentar falar português também, nossa, é muito isso. É a cultura deles de, tipo... Eu acho que eles... Te abraçar. Te A abraçar. gente fala muito que o brasileiro tem isso, mas eles também têm muito isso. Tu assim. acha que tem um pouco de zico nisso tudo? Não, tudo. Tipo... Um pouco não, tem tudo. A forma... Não só do futebol, mas eu acho que algumas além pessoas do enxergam futebol. o Brasil. Sim, é total. O próprio clube é assim. Eu tiveram situações de que, por exemplo, minha sogra foi visitar. Ela chegava no clube para conhecer o clube e tudo, os diretores, todos eles tratavam ela como se fosse uma família deles. Que legal isso, cara. É tudo como ele levou para lá, é tudo como foi plantado. E tu foi 2 anos lá, né? Tu falou, Fiquei 2 anos lá, aí volto pro Brasil, fico aqui um tempo ainda, aí volto pro Flamengo, em 99. E aí, em 2000, eu volto pro Japão, para outro clube, pro Nagoya Grampus. Caralho. Com a mesma equipe de comissão técnica. A equipe do Kashima. Do Kashima. Que era Eles o João te chamaram, Carlos. eles te chamaram. Sim, me convidaram para voltar. Que legal. Que era o João Carlos, treinador, que hoje se aposentou. No Kashima era o Cantarelli, treinador de goleiro. Sim. O Marcelo Pontes, meu amigo de turma, que hoje não está entre nós, mas grande amigo, grande profissional. E lá tinha ainda o Jonas, que tinha jogado, tinha parado, virou auxiliar técnico. E o treinador do Kashima, quando eu fui, era o Edu, irmão do Zico, que também fez um trabalho lá espetacular, não só no profissional, que ele foi treinador. Depois ele foi dirigir a base. E a base do Kashima ficou extremamente forte. O trabalho que ele fez lá foi incrível, excepcional. Uma visão muito grande, que ele já tinha experiência muito grande. Então ele foi treinador do Kashima, depois ele do profissional, ficou um tempo, aí ele saiu, ficou o João Carlos, e quando ele saiu, ele foi controlar, coordenar toda a base do Kashima. Aqui... E aí o Kashima é o, se eu não me engano, é o maior detentor de título lá, tem 8 títulos nacionais. E a base frequentou a seleção brasileira, a seleção japonesa por muito tempo, devido a esse trabalho que foi feito lá atrás pelo Edu. Aqui no Brasil, tu trabalhou em quantos clubes? Flamengo, Vasco, Fluminense e no Boa Vista. Cara, como é que é, assim? É lógico que é o teu trabalho e tudo mais. Qual o seu time? Não fala, não vai falar, ele não vai falar, duvido que ele vai falar. Eu escutei uma vez... Kashima, não vai falar Kashima. Eu escutei uma vez de um grande profissional do esporte, do futebol, falar uma frase que eu vou repeti-la. Eu sou o clube que tiver me pagando. Eu vou torcer muito e vou fazer o melhor que eu posso de trabalho nesse time. Não, eu não tenho, porque quando você entra, entendeu? Você não pode exagerar e nem ser omisso. Sim. Então, se você, às vezes, quando você fica muito torcedor, você tira um pouco o profissional do lado. Então, eu não deixo isso me contaminar. Mesmo, Isso faz sentido pra caramba. Eu não deixo isso me contaminar. Às vezes eu preciso daquele jogador e tem que ir porque o jogo é importante. Não é assim, não. Porque tem que ganhar, caraca. A gente sabe que pode ir, mas processo. aí você acelera o próximo, bate e volta. Aí você não calcula que se não jogar isso, o outro ele jogando, vai ser melhor. E o time ganha mais ele jogando no outro do que nesse. Entendeu? Então tem isso porque existe isso. A gente vê no dia a dia isso. Mas eu
Eu acho que tem que ter o profissionalismo. Então, o time que eu estiver trabalhando pode contar com 100% de profissionalismo. Certíssimo. Cara, o futebol, antigamente, ele era um futebol totalmente diferente do que é agora, né? A dinâmica do futebol, acho que antigamente era muito mais pegado, sabe? Era mais forte, não tinha VAR, né? Não tinha nada que... o cara ia dar um soco no cara, ninguém viu, passou batido. Isso Tem acontecia vídeos direto. aí no Instagram de Brasil e Argentina, Não, parecia que era um pancadaria Era um vale comendo. tudo. O gol do Adriano tem um jogo que o gol que até o Adriano faz, que ele... Claramente ele tenta dar um soco no cara, ele faz o gol, ele vira o jogo. Tipo assim, ele tenta claramente dar um soco no cara. Ele mesmo fala isso. Ele mesmo fala isso. Eu queria dar um soco nele. Ele mesmo fala. Então, assim, mudou muito. Mas hoje tu vê muito mais lesão do que antes. Ou não sei se a gente vê muito mais lesão ou se a gente vê que os jogadores estão demorando muito a se recuperar. O que tu atribui isso? Tipo, cara, tu vê muito... Eu vou jogar pro meu lado que eu sou flamenguista. Pô, eu vejo o Flamengo agora, os principais jogadores, a maioria dos principais jogadores estão tudo lesionados, tudo machucado. E, tipo, previsão de volta pro ano que vem. Sabe? O que tu acha que mudou? Se mudou alguma coisa? Ou se tu acha que o imediatismo pode ter culpa nisso? Porque, patrocinadores querendo que o cara jogue. Porque... a gente não sabe se rola isso de fato, mas eu acho que aquele imediatismo de ter os craques jogando juntos o tempo inteiro. O que tu acha? Tu acha que mudou alguma coisa dentro da fisioterapia e dentro dessa dinâmica do futebol? Então, eu vou dar alguns dados aqui e vou tentar ter um cuidado, porque a gente não pode nunca generalizar, mas vou responder a tua pergunta na essência. Tá bem. Os dados que eu vou dar é o seguinte. Se a gente for analisar cerca de 15 anos atrás... Em média, um jogador atingia uma velocidade, um sprint, de até 25 km por hora. Tá. Hoje em dia ele chega a 35 até 37. Dá 2 e pouco. Se você for analisar antigamente... Mas isso aí ele tá falando, tipo, um pique de 50 metros. 100 metros, né? No máximo. às vezes até menos. Até menos, entendeu? Mas é um período curto ali. A distância percorrida, se somasse... há 15 anos atrás, todos os sprints de um atleta e comparasse com a de hoje em dia chega até 5 vezes mais a distância percorrida. Hoje, 5 vezes mais. As mudanças de direção, ou seja, quando a gente fala mudança de direção, a gente inclui também a mudança de ação. Às vezes o jogador pega uma bola, joga para cá, vira o corpo para lá, ou acelerando, enfim. Em média, 3, 4 segundos. Alguns atletas, como eu tenho visto e acompanhado, chegam a 1,6, como o Messi. Então é muito rápido. Caraca, é muito rápido. É muito rápido. Se a gente considerar essa evolução, a gente vai ver que a parte física tem se expandido muito. Consequentemente, a exigência... Tá mais evolutivo, evoluiu muito, né, os jogadores. Né? E aí, e teve que acompanhar isso. Sim. Né? Só que os treinamentos, alimentação, descanso, todo o suporte, também tem que acompanhar. É igual o que era antigamente. Tem que acompanhar. Então, assim, os caras estão fazendo mais força, mas fazem a mesma coisa de recovery que os outros faziam. Tipo, de descanso, de alimentação. Não, e no sentido também de treinamento. A individualização, hoje tem o GPS que mostra de cada um. Sim. Aplica para cada um o que é necessário. É isso. Tu já viu como aqueles jogadores jogam GPS? Eles já botam aquele top por baixo. Aquele top que é um GPS. Ali ele vai ter dados fisiológicos para poder elaborar um bom programa de treinamento, de recuperação. Suplementação. É por isso que alguns treinadores adotam essa minutagem, né? De tirar e trocar e botar. Mas aí... Ou não tem nada a ver isso? Então, mas aí é muito deles, eu não posso entrar nesse meio. Essa questão de vai poupar, não vai poupar, deixar de poupar, entendeu? Porque aí entra o objetivo, eu quero esse campeonato, eu quero aquele campeonato. Aí é muito peculiar e eu não vou entrar nesse meio, até porque não é o meu meio. Claro. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, não vou dizer se está certo poupar ou não, mas você tem condição de fazer uma programação hoje com os dados que tem, com a fisioterapia preventiva, atuando definitivamente nos processos, e a medicina também, da pessoa jogar. Da pessoa jogar. Antigamente se jogava quarta e domingo, ou terça e... Outro dia eu estava vendo que a gente está tendo agora essa semana, vai ter jogo hoje e amanhã. Sim. Né?
E aí teve jogo do Brasileiro também. Aí o time que teve 3 dias para jogar o jogo do Brasileiro vai ter 4 para jogar o da Libertadores. E o outro time tinha 4 para jogar o do Brasileiro e 3 para jogar o da Libertadores. Aí tudo igual. É a mesma coisa. É uma coisa. É a mesma coisa. Só muda a importância do jogo. E as pessoas ficam gritando. Só muda a importância do jogo. Ficam gritando como se o time dele tivesse... Descansando menos. Descansando menos. Gente, na NBA os caras jogam quase todo dia. É. Por que que já... O vôlei treina de manhã e joga à noite. Eu não sei É diferente o esporte? Sim, é diferente o esporte. O que eu quero dizer é o seguinte, é possível, com os dados fisiológicos, toda a questão da fisioterapia preventiva, ajudando no processo, a medicina, a nutrição, né? Tudo isso, toda a equipe, é possível a pessoa dar condição de jogar, mesmo hoje com a parte física, entendeu? Antigamente a preparação física era de uma forma, eu jogava de outra. Hoje a preparação física é de uma forma, joga... Então, eles vão se adaptando. A necessidade que um atleta hoje... Vamos pegar um atleta individual, né? Um judoca, por exemplo, um nadador. As pessoas estão mais velozes na piscina também. Super. Não, tá evoluindo muito, tudo, cara. As Tudo pessoas estão mais velozes. Então, veloz, então eu não vou mais conseguir, então vou me machucar muito, porque tem alguma coisa errada nesse caminho. É, a gente vai falar Entendeu? vamos falar da nossa realidade, que é a corrida, que a gente corre. Cara, se parar pra analisar, o ser humano tá quase batendo a casa abaixo de 2 horas numa maratona. Tá quase, numa oficial, né? Já bateu. Sim. Mas assim, numa oficial tá quase, tá muito perto, cara. Evolui. Cara, é muita evolução, cara. Se você que pegar o isso, vôlei, a loucura. estatura do vôlei, jogador do vôlei de 20, 30 anos atrás era uma, de hoje é outra. Tudo evolui, tudo é adaptado. E o futebol é um conjunto de esportes, você já percebeu? Você acelera, desacelera, gira, semigiro, salto vertical, salto horizontal. É um conjunto, sprint, caminhada. Você acha Mas que... mesmo assim, você consegue adaptar. Eu acho que tem que ter um planejamento, né? E a questão da recuperação, alguns estudos, vamos pegar o ligamento cruzado anterior, que é bem, bem emblemático. A gente sempre recuperou em média de 5 a 6 meses, há 20, 30 anos atrás. Aí foram percebendo, nos últimos anos, que estava tendo re-ruptura, ou seja, o atleta acabava rompendo de novo ou causando algum dano. Sim. Então foi, através de artigos, de estudo, pedido para ficar 9, 8 meses, até 10 meses. Aumentar um pouco Aumentar o mais. tempo. Mas a gente vê as pessoas ficando 8, 9, 10 meses e tendo re-ruptura e não voltando bem. O que é? Então, Tá faltando alguma coisa, ele tá faltando alguma coisa. Meu Alguma objeto coisa. de estudo é a física aplicada ao movimento humano, foi onde eu me especializei, que é a biomecânica e a cinesiologia, eu vejo isso completamente diferente. Eu vejo extremamente possível você continuar recuperando em 5, 6 meses. E eu continuo recuperando em 5, 6 meses. E quando a gente fala recuperando em 5, 6 meses, só para entender, ele fez todo o trabalho de propriocepção estática, onde a gente usa aqueles equipamentos para poder trabalhar equilíbrio, coordenação, Sim. movimentação. Ele depois faz um trabalho que eu gosto de fazer na areia fofa para propriocepção. E Trabalha em bases estáveis, né? Porque hoje o pessoal também diz que não é bom, mas dá certo. Dá certo, Há 34 anos que eu trabalho com isso, dá certo. O ovo antigamente era ruim, pô. Agora o ovo é fonte de proteína, pô. Exatamente. Mas Se eu for falo isso analisar, pros o meus ovo era alunos, ruim, pô. Era sei- caloria pra caramba, é muito calórico, ovo. Não, Gordura. hoje, como 10 ovos por dia, pô. Fome 6 calórica. meses, Porra. o ovo faz bem. 6 meses não faz bem. 6 meses o assim café faz mesmo. bem. Se eu for por aí, eu tô ferrado. Exatamente. Eu não evoluo, pô. por isso que eu vou na fonte. A fonte é a física, que rege o universo. Entendeu? Então, vamos lá. Ele faz esse trabalho, depois vai fazer na grama natural, que é o habitat dele, e faz os trabalhos todos de avaliação isocinética, ou isoinercial, que são os equipamentos computadorizados que medem força, potência, resistência e tal. Tudo bem, é estático, é estático. É o que a gente chama de cadeia aberta, mas eu tenho como fazer o isoinercial, que é fechada, com apoio do peso corporal, e tenho como avaliar nos mecanismos que ele está fazendo de giro, aceleração, desaceleração e tal. Inclusive isso chamando o fisiologista para acompanhar esse processo. Entendeu? Para que ele fale, olha, você quer trabalhar em que nível o seu atleta? Você quer que ele trabalhe numa faixa anaeróbia alática ou aeróbica? Sim. E aí ele dá essa dica, prescreve o que a gente pode fazer e juntos a gente conduz esse trabalho.
de recuperação ainda, mas já sendo avaliadas as valências dele. Claro que tu pode ir, todos os exames estão te dando. A gente tem uma série de exames que foram compilados mundialmente para fisioterapia para liberar um ligamento cruzado anterior, que particularmente eu não confio. São exames estáticos, eu acabei de falar o que acontece na dinâmica. Então, se você fizer testes que você agacha, salta aqui e botar isso depois para chegar a 37, 35 km por hora, mudando de direção a cada 3 segundos, dá certo. Diferente. Então eu vou especificar isso dentro do meu campo. Tá? E eu tenho, graças a Deus, 34 anos de carreira e 0 ruptura de cruzado anterior. Isso é muito legal. Recuperando em 6 meses. Isso é muito legal. 5 a 6 meses. Por isso o Zico te levou, pô. Não, a questão... Tô brincando. Sabe o que eu me baseio? É Isso é muito exatamente legal, isso. cara. Fisiologia, neuroanatomia, neurofisiologia, cinesiologia e biomecânica. É isso. É meu norte, ciência básica. É isso. Entendeu? Técnica, a gente tem uma opção aí, a melhor possível, você usa aqui, é colar. Às vezes não serve para isso, serve para aquele, aí usa outra. Agora, se eu entender como é que o movimento humano se comporta, e aí entra o que você falou no início, para aquela pessoa. Às vezes eu pedir para você fazer um determinado exercício, você vai ter muita dificuldade de fazer, porque é mais complicado para você. Eu vou te dar um exemplo não é a básico. valência dele, pô. Talvez não é a Exato, valência não é a dele. valência Não é a dele. valência dele, pô. Eu vou te dar um exemplo, que é outra coisa que entra na recuperação. Tu tá trabalhando em cima da necessidade dele ou tá trabalhando em cima de um protocolo rígido para estabelecer? Mas o meu protocolo eu adapto. Não é adaptar como você quer. É adaptar para as valências que ele precisa. Exato. Entendeu? Exato. Eu vou te dar um exemplo de paralisia facial, para você entender como é que é, para ficar bem claro. O cara tem aquela paralisia de um lado, paralisia facial periférica, aí fica aquele olho mais aberto, que é o sinal de Bell, que a gente chama, não consegue fechar, e ele tem dificuldade de movimentar. Veja bem, eu vou fazer uma recuperação de uma paralisia facial. Essa paralisia facial foi em que hemiface? Naquela que ele é dominante ou naquela que ele não é dominante? Quando você vai piscar o olho, você pisca aqui bem, mas do outro lado você não tem tanto controle motor. Entendeu? Você tem controle motor mais, é difícil ser ambidestro com controle motor nos dois. A não ser que você... direito e chefe à esquerda, pô. Tu chefe às duas é muito fazendo difícil. isso pra ver agora. Eu também, tu torce mais o rosto. Eu nem consigo piscar. Aqui, eu vou de boa. Aqui eu tenho que virar a cara inteira. Eu nem pisca. Tem um ou outro que consegue, mas se você treinar isso desde pequeno, até você consegue fazer melhor. Vamos lá, você vai tratar isso. Você imagina que eu vou ter uma recuperação melhor em que hemiface? Naquela que ele já fazia muito bem ou naquela que ele sequer fazia bem? Na que tu fazia bem, Imagina com uma paralisia, vai ser pior. Então eu tenho que saber se esse cara que eu vou precisar dele, ele tem controle motor para fazer aquilo, eu vou ter que reeducar isso ou educar o controle motor inicial da necessidade que ele tem para aquela lesão que ele teve no joelho, por exemplo. Essa é a diferença. É isso, é que a gente costuma brincar, essa é a cereja do bolo. Entendeu? É a dica, é o pulo do gato. É o pulo do tigre de Bengala da Amazônia. Que não existe. É isso aí. E aí o Fábio voltou pro Japão, de novo. Eu vou pro Flamengo 99-2000, a gente é bicampeão carioca, eu não participo do tri. Nessa ocasião eu tive a felicidade de trabalhar com grandes jogadores. Júlio César, Juan, Gamarra, Edilson, Denilson, Pet, Adriano. Esse time incrível. Caraca, muito maneiro. Cara, isso é muito legal, cara. Pra mim é uma honra trabalhar com essas pessoas, porque me ensinaram muito. É o dia a dia. Como você lida a parte humanizada de cada um deles, a diversidade de cada um. E tu vê que são pessoas. São pessoas, porque às vezes a galera endeusa demais os caras, e os caras são pessoas e simples, muitas das vezes são simples. Ou não. Eu não posso reclamar. Mas é ser humano, eu né? não posso reclamar porque todo mundo que eu trabalhei, foi super a simplicidade. Receptivo. Muito. Então, 0 reclamação. Eu acho que a maneira que eu chegava, abordava também, isso é importante. Isso isso aí é. E aí, em 2001, o Vasco foi para a final com o São Caetano. Lembra? Que caiu a São Januário, isso, né? Que aí o Romário sai com a mão na coxa. Isso. Porque sentiu a lesão muscular e sai, aí para o jogo. Tu tava no Vasco nessa época? Então, não. Nessa época, não. Eu tinha saído do Flamengo já. Mas eu tinha começado a trabalhar com o Romário em 99. Você era o ofício do Romário? Não, do Flamengo. Mas ficava numa atenção com o Romário. Tá, entendi. Em 99. Entendi. Ele sai no final de 99, vai pro Vasco 2000.
Aí esse timão todo aí que a gente tá falando de 2000, já vem em 2000. Tá. Né? Eu já não tava mais com ele. Mas aí, quando ele sente essa lesão, não ia ter mais jogo. Encerrou, porque não tinha sido feito... Era Copa João Avelange. Isso, tinha caído o alambrado, caramba, aquela Nossa, fatalidade. ele viajou, muito contrato tinha encerrado. E ficou na dúvida se ou não. Aí parece que definiram que ia ter o jogo. Que foi até no Maracanã. Sim, que foi a Janeiro, continuação foi 3-1. do jogo. Continuação do jogo. Continuação do jogo. Aí ele me chama e pede para que eu fizesse a recuperação dele. Aí eu fiz a recuperação dele. Nesse meio tempo de um jogo pro 6 outro. dias que a gente tinha. Porque todo mundo viajou, não ia ter, vai ter, não sei o que. Aí marcaram o jogo. Tá. Tipo, semana que vem vai ter. Aí E o que que eles ele voltam teve? de viagem, lesão posterior de coxa. Aí volta de Ele viagem. teve muito essa lesão, né? É. Ou não, né? Porque tinha jogo que ele entrava e... Não, mas aí saía bem. ele percebia que ia piorar, Ele parava. ele já parava, ele não ficava insistindo, já percebia. E tinha algumas situações que ele sentia que dava pra ir. A pessoa vai conhecendo o corpo. Sim. E aí ele me convida, pergunta se eu posso recuperar. Ele foi na minha clínica, a gente recuperou ele. Deu certo, ele fez lá o gol, deu passe pro gol, foi campeão, primeiro campeonato brasileiro dele. E me convida para ir pro Vasco. Só que eu tinha acertado a minha ida, a minha volta pro Japão, pro Nagoya, 2 semanas antes. Aí eu falei, pô, não tem como, eu já acertei a minha volta, seria um prazer e tal. Ele me deu uma camisa, falou, quando você voltar, você vai pro Vasco. Eu voltei no sábado, terça-feira eu já estava na Bahia para jogar com Vitória na quarta-feira. No Vasco. No Vasco. Aí fui pro Vasco. E aí fiquei com ele lá. Foi legal essa participação lá também, que foi um desafio que a gente teve, porque nesse dia desse primeiro jogo que eu fui, ele faz uma lesão no joelho, num chute de fora da área. Ele faz a artroscopia. E essa artroscopia, ele tinha feito no primeiro jogo, se eu não me engano, em São Januário, foi 7-1 no Guarani. Ele tinha feito 4 gols. Já estava brigando para artilharia. E tinha saído por causa da artroscopia. E a gente recupera ele também, não sei se foi 15 dias, alguma coisa. Caraca, muito Tem tempo recorde. jornal, tem recorde de jornal. Aí ele faz 3 contra o Cruzeiro, 3 contra o seguinte, 3 seguidos. Nossa. Aí vai lá, primeira vez artilheiro também. Aí, e tu vai junto, né? Aí tu eu vai no fui. embalo, tu Aí, vai no embalo, exatamente. né? Aí tu, de lá ele vai pro Fluminense. Aí tu vai junto. Aí ele me leva, eu e o Armando Marcial, que é um preparador físico, no Vasco há muito tempo, meu amigo até hoje, e leva nós dois. E a gente vai pro Fluminense em 2002. Caraca, mano. Setembro de 2002. Aí ficamos no Fluminense até 2004, eu saio, aí vou nesse desafio do Boa Vista. Ah, tu treinou Boa Vista, tu trabalhou no Boa Vista. O falecido Zé Luca e o João Paulo, que são os donos do Boa Vista. Um grande amigo me indicou, porque eles estavam... Foi até incrível essa história, porque eles tinham ido para o Octogonal, na Série B. E o último jogo do Octogonal, eles tinham feito 5-1 no São Cristóvão. E eu tô numa festa, esse amigo me liga, que eu falei, mas o que aconteceu? Acabei de ver o jogo de manhã, foi 5-1, pô, demitiram todo o departamento médico, só tem um massagista. 2 massagistas, 3 físicos e 3 médicos. Pô, os caras querem uma pessoa para organizar isso e montar. Eu fui lá e montei o departamento médico. Caraca. E a gente recuperou aí os 5 jogadores que estavam machucados. Todos eles foram recuperados. Erivelto, o goleiro, que jogou no Vasco. Rodrigo Becker, que tinha jogado no Botafogo. Thiaguinho. Recuperamos todos eles. E aí fomos campeões, Octogonal, chegamos à final com o Macaé. E aí subiu, né? Aí subiu pra aí o primeiro Série A jogo, do o principal jogador dele, o Gaúcho, que foi jogador do Vasco, que era o treinador. O principal jogador deles, que era o Flávio Santos, era o número 10 do time, faz um grau 2 posterior de coxa no primeiro jogo. E o segundo jogo, uma semana depois, a gente se internou, a gente ficou concentrado no mesmo lugar, e tratamos dele, isso com ressonância magnética feita na segunda-feira, grau 2. Quando foi sexta-feira, ele estava dentro do campo treinando. Caraca! Jogou o jogo e fomos campeões. Quando eu posto alguma coisa, o João Paulo, muito querido, ele vai lá e coloca. O último post que eu fiz. Não, o último post que eu fiz, contando um TBT lá, alguma coisa assim, ele coloca, você salvou a nossa final. É claro que não fui eu que salvei a final, mas eu acho muito bacana o reconhecimento. Sim, super. Disso aí. Ainda mais pra profissão, né? E eu tô no tanto o time. fisioterapeuta quanto o profissional de educação física, cara, a gente, assim... Depende disso. A galera joga muito o médico em cima. Não que o médico... Ele tem grande importância, óbvio. Mas, cara, toda essa cadeia toda, essa equipe multidisciplinar... É essencial, né?
psicólogo. Eu acho que é um time aquilo ali, é um time fora de campo jogando pro time jogar, cara. Todos são importantes, só precisa distribuir as gratidões melhor. Melhor, exatamente, exatamente. Distribuir as gratidões melhor. É, isso aí. E ele fez muito bem, pouco tempo. A gente se fala com muito carinho, eu torço muito por ele, aí fiz os campeonatos até 2010 com ele, os cariocas. Uhum. E aí, 2010, depois eu vou pra Rússia, fico 35 dias na Rússia, cuidando do Rodolfo, zagueiro do Fluminense, um grande amigo também, operou o pubis, e ajudo na recuperação do Wagner, meia, jogou no Vasco, Cruzeiro, Fluminense. Caraca, mano. Aí cuido deles dois e volto. Aí no que eu volto, tô em paz, tranquilo e tal. Vou tocar minha vida agora. Tocando minha vida mesmo. Entrei num curso que eu tava pra fazer há muito tempo, que é longo. Aí vem alguém. Aí, em setembro, eu recebo um telefonema do Romário que tava precisando de uma indicação de um físio para o Fluminense. Porque... Pra tu voltar pro Fluminense. Porque naquela ocasião, o Fluminense estava na frente, alguns pontos, né? Mas estava perdendo, que eles chamam de gordura do ponto. Sim. Porque estavam com, se eu não me engano, era Deco, Emerson Sheik, Diguinho e o Fred machucado. Os principais nomes do time, né? E o Fred tinha tentado voltar umas 3 vezes da lesão que ele teve na panturrilha. E parece que não estava dando certo e tal. E já bati 50 e poucos dias. E aí eles estavam querendo fazer alguma mudança. E aí me convidaram, me indicaram. Eu fui, fechei com eles. Amém, graças a Deus. Chegamos no final do ano com 2 pontos na frente, campeão. Caraca, que maneiro. Foi outro desafio. Agora deixa eu te perguntar. Eu tinha 20 anos de carreira. Com tudo que eu já passei. Tinha passado com grandes atletas, mas foi um dos maiores desafios. Deixa eu fazer uma pergunta curiosa. O fisioterapeuta também ganha medalha de campeão? Em algumas situações. Pô, sacanagem isso, mano. Tu respirou aí, mano. Na maioria, sim. Antigamente, nem tanto, mas a maioria das competições ganha. Tipo, brasileiro ganha brasileiro, pô. Ganha medalha. Hoje ganha. Maneiro. Tem que ganhar, tem que ganhar, pô. Tem que ganhar. A gente todo mundo tem que ganhar, a gente trabalha na prevenção, na cura e na manutenção preventiva das lesões do maior patrimônio do clube. Exatamente, cara. O maior patrimônio do clube. É o jogador. Exatamente. Jogador. A gente tá precisando de você no Flamengo. Vou fazer as negações. Tô zoando. E aí a gente foi um dos maiores desafios da minha vida, colocá-los para jogar. E conseguimos colocar aos pouquinhos, eles foram se recuperando. E finalizamos as últimas 4 rodadas com todos eles em campo. Maneiro. E a gente ganhando com 2 pontos na frente só. Se eu não me engano, do Cruzeiro, alguma coisa assim. Corinthians ou Cruzeiro. Hoje tu trabalha só na tua clínica. Hoje eu tô na minha clínica. Mas se algum clube te chamar, tu pensa ainda em voltar pro futebol? Eu sempre gostei do esporte pelo desafio. O ambiente, né? O ambiente de desafio. É um ambiente muito bacana de você trabalhar. O desafio é diário. Você está num grande clube ou num clube de menor investimento. Sim. Mas como eu cheguei lá com um desafio enorme de montar um departamento e recuperar 5 dos atletas. Sim. Para chegar e conseguimos chegar. Eu não tenho... Como é que eu vou reclamar? Não quero nem... Vou até bater na madeira aqui. Porque todos os desafios que vieram para minha vida, graças a Deus, eu fui abençoado e a gente conseguiu superar o desafio. Isso é muito todos legal, eles. cara. Isso aí é uma coisa que eu vou agradecer imensamente. Então tu voltaria? Voltaria, não tenha dúvida. É só sentar e conversar e ver como é que é, o projeto qual é. Entendeu? É porque às vezes tu tá quietinho em casa, né? Aí esse cara que olha só, tô precisando de tu aqui. Mas tu sabe que... Você aqui no Japão. Mas tu sabe que é minha maneira de fazer. Eu conheço várias pessoas do esporte, lido com várias pessoas do esporte. Mas a questão não é questão de orgulho. Não, arruma pra mim. Não vou fazer isso, que eu acho que ele sabe onde a pessoa tá. Óbvio. Sabe o valor. E se vai encaixar no projeto dele. Todo mundo se conhece, né? Todo mundo se conhece. Se tiver interesse, vai chegar e vai. Ainda mais nesse mundo do futebol, cara. O mundo do futebol, eu acredito que sejam muito difíceis as pessoas entrarem e terem esse rodízio. Ainda mais, tu trabalhou nos 3 grandes do Rio, no Boa Vista, só não trabalhou no Botafogo, né? Tive 2 oportunidades. E quase foi. Não, mas as 2 oportunidades, uma foi, naquele momento, questão financeira mesmo, que a gente não acertou. Sim. E num primeiro momento, quem estava lá começando o trabalho eram meus amigos, e quem me levaria, que seria um diretor que estava assumindo, eu conversei e falei que se for para eles saírem, eu não quero ir.
Entendi. Ah, legal. Entendi. Entendeu? Isso é legal, isso. É, Pô, super. isso é muito maneiro. Ô, Fábio, e uma dúvida. Você acha que hoje em dia o atleta amador, o atleta recreativo, já tem mais noção da importância da fisioterapia? Tem. Tá, cada vez mais eles estão percebendo isso, vendo a necessidade, não só de cuidar da lesão, mas de prevenir. Essa questão de prevenção, essa linha é muito tênue, porque eu tenho muita dúvida se a gente previne, essa palavra é a melhor, entendeu? Porque se fosse assim, eu faria um trabalho preventivo e você não ia ter ninguém lesão. não queria se machucar, sim. Mas não é assim. Ninguém A tá gente- livre da lesão, né? a Ninguém tá gente livre, na verdade. minimiza fatores de risco. Tá. Então eu tenho que mapear você. Entendeu? Vou ver, Dani, eu vou te fazer uma avaliação e nessa avaliação eu vou mapear o teu gestual esportivo. Entendeu? Você arremessa um dardo de uma forma, ele arremessa de outra. Entendeu? E eu tenho que ver tecnicamente para a tua necessidade o que você precisa. Entendeu? E a partir daí, ajustar às suas necessidades. Não existe um ajuste que eu possa fazer contigo, eu vou fazer com ele. Sim. A gente sabe que aquele fator de risco ele é presente em várias pessoas. Entendeu? E às vezes aquele fator de risco é presente em várias pessoas, mas não vai causar problema nenhum, nunca. Porque naquela pessoa você tem fatores inibitórios que não vão deixar aquilo acrescentar nenhum fator de risco. A pessoa sabe mapear isso. Se ela souber mapear, você tem uma chance muito maior de prevenir. Então, por isso, os atletas estão percebendo, vale a pena. Sim. Vale a pena eu investir no trabalho preventivo, seja de um nutricionista, seja de um psicólogo, seja de um médico, seja de um fisioterapeuta, seja do fisiologista, do profissional de educação física. Então, eles já estão vendo de outra forma. Hoje a gente tem grupos aí de corrida até que tem a equipe toda à disposição. Vamos antes de terminar, só pra gente botar polêmica. Equipamento machuca? Vamos falar de... A onda do momento na corrida, vamos dizer assim, é tênis de placa, de carbono. Machuca mesmo? Em algumas pessoas sim, outras não. Vai depender do encaixe naquela pessoa, se ela pode ou não usar. Isso vale de tempo de experiência com a corrida? Isso vale. Isso vale também, pode ser de... a pessoa faz o fortalecimento dela ou a fisiopreventiva dela regularmente. Ela tem indicação para esse calçado? Exatamente. Ela fez um exame, por exemplo, uma baropodometria, que é um exame de pisada, e para essa pessoa tem como adaptar esse calçado? Isso é muito interessante, porque você fazer esse teste da pisada. Hoje em dia a gente fala muito que não tem mais esse lance da pisada pronada, pisada supinada. Os calçados agora de corrida estão vindo todos neutro. Acho que, se eu não me engano, só a ASICS que ainda faz tênis pronado, eu acho. Mas se eu não me engano, é só a ASICS que faz isso. Porque os da Adidas, todos eles... Eu afirmo assim que todos eles são pisada neutra. Mas tem alguns tênis que eles indicam... esse tênis aqui é categoria estabilidade, que outras marcas fazem. Que aí o Caiano entraria nisso também. Eles só não comunicam, é pra pisada pronada. Mas a ASICS também tem mudado um pouco, a comunicação pra ser, é o tênis mais confortável pra você, mas esse daqui é categoria estabilidade. Entendi. Mas isso tem muito... Isso vale ali pro... Sim, mas o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, você tem uma pisada supinada. E essa pisada supinada, ela não necessariamente ela é para a vida toda. Às vezes você tem uma alteração de bloqueio de mobilidade no seu quadril. Às vezes você tem um bloqueio na sacroiliaca, que é uma articulação que tem... Às vezes não é o pé, às vezes é lá em cima. Não. Na maioria das vezes... 80% dos problemas de joelho não traumáticos, direto, trauma direto que a gente fala, é pancada. Sim. 80% é quadril e ou tornozelo. Então, eu conserto você lá em cima. Cara, isso é muito interessante. Eu vou além. Se você tiver articulação temporomandibular, uma oclusão dentária, por isso o dentista é importante nesse processo. Uma oclusão, seja ou mais prognata, mais retrusa, altera a sua postura. Porque as cadeias musculares, elas passam por aqui, posterior, e anterior para cá. Então, como você tem a sua oclusão, altera a sua postura. Vá ao dentista.
Cara, isso é muito interessante, Às vezes né? você tem, Muito. Nosso por uma corpo é- mordida errada, você pode ter uma tendência do seu corpo ser mais anterior. Então, se você for um corredor, um jogador de futebol, você vai ter tendência mais a ter lesão posterior de coxa. Gente, Porque você desloca seu centro de gravidade para frente, tem que ter mais atuação e mais torque muscular para te segurar na cadeia posterior. olha que louco nisso, né? Então, né, a questão não é o tênis. É a questão se você pode usar. Aí você tem, por exemplo, eu tô correndo com esse tênis, tá me dando problema. Deixa eu ver como é que você tá. Ajustou tudo? Deixa eu ver seu sorriso. Sorria, querido. Ajustou tudo? Aí você vai, entendeu? E não significa que quem tenha, por exemplo, uma oclusão errada, que vai ter algum problema também não. Sim. Mas é um fator de risco. Fator de risco, esse é, entendeu? E a gente tem que tentar anular ou minimizar o fator de risco. Às vezes você consegue anular, não. Às vezes é estrutural. Vou te dar um exemplo. Você tem a coluna retificada lombar. A gente tem uma lordose lombar. A curvatura lombar, que é a lordose lombar, e tem a lordose cervical. Sim. E a cifose dorsal e a cifose sacral. A tua lordose, ao invés de ser assim, ela é retificada. Isso é estrutural. Isso não vai mudar. Não dá nunca. Isso é teu. Isso é um fator de risco para muitas lesões de pubalgia, por exemplo, lesões de adutor. E a gente minimiza isso Fazendo fazendo exames, fazendo exercícios específicos físio. para melhorar a mobilidade, equilibrar a musculatura, É para legal. evitar que essa musculatura que tem suscetibilidade seja atingida. Sobrecarregue Sobrecarregue algum- ela. É. Então, o tênis posição neutra, eles generalizam. Então, eles fazem assim, esse aqui eu não vou errar. Entendeu? Agora, Entendi. quem tem que correr atrás é o atleta. Se ele continua tendo pisada pronada, continua supinada. Algumas estruturais e algumas funcionais. As funcionais conseguem corrigir com E se a com pessoa, ajuste. tem pisada pronada, mas ela se sente bem correndo com um tênis neutro, tudo bem? Se não tem problema nenhum para ela, ou não, isso não vai causar nenhum dano a ela. A longo prazo, sim. Ó, eu tenho síndrome de Hanglung. Sim, Que o meu calcanhar ele é um pouco mais pra fora. mais projetado. Então, pra fora. Então isso me incomodava demais. Que é um relato que eu vou dar. Isso me incomodava demais. E me incomodou isso muitos anos. Muitos anos. No entanto que eu antigamente eu usava uma calcanheira de silicone Sim. pra tentar botar o meu pé um Transferir a pouquinho carga mais... pra frente. E aí isso Ajudou. me ajudava muito. Mas ele passou a parar de doer. Hoje em dia eu não sinto dor nenhuma. Parou de doer quando eu comecei a fazer fisiopreventivo. E comecei a fazer mobilidade, muita mobilidade e tal. Cara, isso aí mudou a minha vida. Mudou a minha Quer vida. ver um Isso é um alongamento relato meu mesmo. de tendão de Aquiles, do calcânio? Ajuda muito. Porque o Hanglung, ele fica o tendão irritando ali. Entendeu? Não, mas é uma Você bola faz, assim a pra fora, bola assim, fica ó. vermelha, faz uma... Isso. Fica uma isso mesmo. entesite ali, uma É periostite feio grande. o negócio E esquisito. se tiver com calçado endurecido, irrita, faz um processo inflamatório doloroso. Então você tem alongamento, você tem liberação de musculatura intrínseca do pé e fortalecimento, que eles chamam de foot core, que é a musculatura intrínseca do pé, que tem que estar muito fortalecido. Musculatura como tibial posterior. Eu trabalho muito pé, fazendo fibulatura, toalha, exato, essa musculatura. Andar na areia fofa. Isso, pegar caneta com o Caneta, pé, com o É dedo. o foot core. Puxar a toalha. Essa Faço musculatura, muito quando isso. você faz o apoio do pé e vai fazer toda a transferência de carga, Aham. ela, forte, ela não sobrecarrega o teu tendão de Aquiles, a tua panturrilha. E se você tiver uma musculatura que faz a rédea ali, como fibular curto, tibial posterior... Eu tô no caminho. Tá no caminho, É isso aí. E correr descalço? Você pode? vê, você vai continuar tendo essa alteração. Sim, não muda. Mas ela não vai te atrapalhar porque você diminuiu adapta, os eu fatores acho. de risco. Ele parece que é bem inchado. Depois eu mostro no off. Eu mostro. Agora eu É vou mostrar muito volumoso feio. mesmo. É, pô, feio. E crossfit machuca? Olha, se você pensar, tem duas formas de pensar. Como são feitos os exercícios, né? Alguns exercícios são feitos, se você analisar mecanicamente, de uma forma muito brusca para as articulações, né? Mas o crossfit em si, a ideia do crossfit não é o problema. Tanto que o número de lesões do crossfit é menor do que o do futebol, por exemplo. Entendeu? Porque é contato, não é contato. Não. É esporte mesmo É jeito. esporte. né? E se você pensar em termos de carga e tipo de exercício, você teria até mais lesão no crossfit. Sim. Porque a sobrecarga é muito maior. As competições são muito mais, Aham. né? Em relação ao crossfit, que sempre por ter
esse conhecimento na área de biomecânica, cinesiologia, é que eu acho que o CrossFit, alguns exercícios poderiam ter um controle motor melhor de execução para até ganhar mais, entendeu? Mas eles têm uma ideia e uma filosofia que norteia o CrossFit. Então tudo bem, não tem problema. Eles têm que fazer um trabalho preventivo e de recovery bacana para seguir vencendo os desafios. E o atleta ter consciência também do que ele pode ou não fazer. Exatamente. Às vezes ele quer fazer o que o colega está fazendo, mas ele não pode fazer porque ele não consegue fazer e não está pronto para fazer. Essa é a questão. Aí é o ego. Aí entra o ego. Entra o ego do ser humano. Tudo é muito individualizado, na essência. Não, e é muito interessante a gente falar disso, né? Porque, principalmente hoje, a gente fala muito disso, das pessoas verem as coisas na rede social e achar que funciona pra todo mundo. Pra todo mundo. E não é assim. Não é. Na minha área acontece muito isso. A gente hoje até apelidou de Instagram University. Sim, verdade, As pessoas não precisam mais do fisioterapeuta, não. Eu vou abrir meu Instagram aqui e vou resolver. Lá, olha, ele fez isso. Eu vou contar uma história rápida. Eu atendendo a Luiz Chulapa, ele jogava na Rússia. Eu conheci ele no Flamengo depois. Figuraça, né? Figuraça. Gente fina demais. Nossa, que coração monstro. Aí, ele, jogando na Rússia, veio tratar o joelho dele aqui. E a gente fez todo o trabalho. Antigamente, quando os jogadores vinham de fora, a gente fazia toda a filmagem, pedia para alguém fazer uma edição de 40 minutos com toda a etapa. Ele levou e entregou lá para ele fazer lá também. Não só para fazer, mas para mostrar como foi feito o tratamento, que ele realmente tratou, tá tudo certinho. Documentava, fazia relatório. Sim. Aí chegou lá e entregou. Você acredita que o pessoal, não sei se era fisioterapeuta ou não, mas o pessoal viu ele trabalhando na cama elástica, né? Trabalho com sim. E aí, rapaz, colocaram um jogador lá que tinha acabado de torcer o tornozelo. Parabéns. Em cima do negócio. Porque acharam que era legal e era bom. Parabéns, achei maneiro que vou filmar. Ele fala, Fabinho, você não tem noção. Eles botaram o menino ficou nem 5 minutos, porque ele não podia ficar ainda. E assim começou o Instagram. E assim começou o Instagram. Exatamente. As pessoas olham e acham que pode encaixar aquilo no exatamente, deles. Não é assim, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Individualizado. É isso. Caraca, mano. Vamos. Aí, ó. Isso aqui é um presente pra você. Rapaz. Isso é um presente. Muitas vitaminas. Acho que abre por aqui, ó. Por aqui. Por esse lado aqui. Tem uma... Deixa eu abrir. Vamos ver. Lembrando pra galera que tá assistindo a gente, que é só apontar a câmera do celular pro QR Code que tá aparecendo na tela, pra você adquirir essas vitaminas todas com desconto. Tá tudo aqui, ó. Tá tudo aí. Olha, eu vou falar... Agora eu vou ficar forte. Aí, ó. Agora eu volto pra academia, ó. Porra. Tava precisando disso. Porra. Olha aí. Tá tudo aqui. Muito bom. Tá tudo aí pra você. Tá tudo aqui. Perfeito, é isso, ó. cara. Nossa, eu amei esse podcast. Foi legal? Muito legal. Obrigada por ter aceitado o convite, por ter compartilhado um pouquinho da sua história com a gente também. Cara, futebol é muito maneiro, né? Futebol é maneiro pra caramba. Eu vou te falar que antigamente eu jogava futebol, mas hoje em dia eu só prefiro assistir. Eu sou muito ruim. Eu nunca nem tentei. Eu sou muito ruim. Deus me livre. Melhor continuar correndo. Não, melhor continuar correndo. Eu na corrida sou melhor. É fascinante. A diferença do futebol, eu tive alguma experiência com atletas fora do futebol, né? E a diferença do futebol é que um atleta é um esporte coletivo, mas com muitas pessoas. Porque tem esporte coletivo como o vôlei, que são 6 em quadro, né? São muitas pessoas. Então, isso faz você diversificar muito. E se você tiver com o radar bem ligado, você aprende muita coisa. Por isso que eu falo que ter trabalhado com todos os atletas até hoje que eu trabalhei, eu além de me orgulhar muito, eu aprendi muito com muitos deles. Legal. Independente se ele é famoso, se não é famoso, isso para mim é o que menos importa. O que mais importa é você ter esse aprendizado. Esse episódio que eu contei do Boa Vista do Flavinho foi um baita aprendizado. Em uma semana você colocar a pessoa com grau 2 para jogar uma final que mas a final não era Champions League. Não, mas pra final. ele, é a final dele. Era a final para subir para a primeira divisão. Pro clube. E o clube está até hoje na primeira divisão. Exatamente. Olha aí, é verdade. Entendeu? Verdade. Maneiro. Então, assim, o desafio é desafio. Valem todos. Eu, a última vez que eu fui jogar futebol, levaram esse negócio de individualidade demais pra mim. Me botaram de lateral e falaram, tu não corre? Falei, beleza, correr eu corro, mas eu não sei fazer o que a bola. O que fazer com a bola? Eu corro sem a bola. Corro sem a bola. Eu vou chegar lá rapidinho no fundo sem a bola. Sem a bola, mas você... Caralho, que se depois você me mandar a bola, eu cruzo. Tento.
Então Mas é isso, gente. Esse foi mais um episódio do Encapsulados. E a gente se encontra por aqui na próxima semana. Valeu! Bora!